Sejam bem-vindos ao canal Motomai e hoje trago para vocês 10 motos da marca TVS. TVS? A TVS Motor Company é uma marca indiana e é a empresa carro-chefe do grupo TVS. É a única empresa de veículos de duas rodas a receber o prestigioso prêmio Deming. Ela também é dona da Norton Motorcycle, que foi fundada em 1898 e é uma das marcas britânicas de motocicletas mais populares de todos os tempos, conhecida por seus modelos clássicos e uma vasta gama de motocicletas de luxo, e também tem uma posição de liderança no mercado de e-bikes na Suíça. A empresa tem vendas anuais de 3 milhões de unidades e uma capacidade de produção anual de mais de 4 milhões de veículos. Só para você ter uma ideia, a Honda Brasil produz em média 1.200.000 motos por ano, ou seja, menos da metade que a TVS faz. Claro que isso é impulsionado pelo número populacional da Índia, que é 5 vezes maior que o Brasil, né? A TVS Motor Company também é a segunda maior exportadora de veículos de duas rodas da Índia, com 4 instalações de fabricação de última geração, em Hosur, Mysuru e Nalagarh, na Índia, e em Karawang, na Indonésia, com exportações para mais de 80 países. No início de 2015, a TVS Racing se tornou a primeira equipe da fábrica indiana a participar da Rally Dakar. Em 2016, a TVS começou a fabricar a G310R, um modelo desenvolvido em parceria com a BMW Motorrad. Em dezembro de 2018, a fábrica em Hosur lançou a sua 50ª unidade da série BMW G310R. Já no Brasil, em 2010, iniciou-se uma parceria com a Dafra, no regime CKD. O modelo Apache RTR 150 foi o primeiro grande sucesso dessa parceria. Por mais que eu ache essa moto super esquisita, ela fez um relativo sucesso, pois a qualidade e robustez eram ok para os padrões de baixa cilindrada da época. Dafra Apache, eleita Street do ano. Subimos o nível da categoria. A partir de 2019, o modelo foi substituído por outro grande sucesso, a Apache RTR 200, alavancando ainda mais a marca no Brasil. E essa sim, veio muito bonita, completa e com preço competitivo. E claro, ela está no nosso top 10 de hoje. E finalizando esse resumo, em 12 de março de 2024 foi oficializado o fim da parceria entre Dafra e TVS, o que abre caminho para a vinda da TVS com operação própria no país. E dessa grande empresa é que apresento o nosso top 10 de hoje. Então, sem mais, bora! Número 10. Sport 100. Começamos com custo-benefício, e essa é a característica principal que fez essa moto ganhar o prêmio por maior eficiência de combustível na estrada pelo livro dos recordes da Ásia. E isso se confirma quando uma empresa brasileira, a Motul, traz essa motoca para agregar a seus serviços de fretamento, ou seja, um produto econômico e confiável para obter lucro. Segundo a TVS, ela faz incríveis 65 km por litro com combustível asiático. Nessa visão, com esse tanque de 10 litros cheio, ela poderia ir do Rio Capital a São Paulo Capital, que são 433 km, e ainda sobraria combustível. Claro que vocês que já possuem essa moto aqui no Brasil poderiam me ajudar aí a confirmar esses dados. Ela tem 109,7 cilindradas, 8,3 cavalos com injeção eletrônica, 4 marchas, aro 17 com pneus sem câmera, tomada USB e freio a tambor nas duas rodas. Acredito que a Pop seria grande afetada se a Sport 100 alcançasse o sucesso. Em nono lugar, TVS Radeon. Mais um modelo da família 110, só que agora muito mais nichado, pois seu design aqui é o que verdadeiramente chama atenção. Se comparado ao Sport 100, esse modelo é o premium, com um design mais clássico, porém com mais tecnologia. Ela tem um acabamento preto, plástico no tanque, farol com moldura cromada com DRL, porta USB e bastante cromado, como mata-cachorro, cano de descarga, suspensão, suporte bagageiro e alça de garupa com gancho. O motor tem uma cor meio bronzeada, o que deu aquele destaque. Já vem com start kick, as rodas são grandes com 18 polegadas, o que deixou a moto mais alta e os freios são combinados. A versão Digi Cluster Edition vem com freio a disco, mini patamar no suporte bagageiro e painel 100% digital em LCD, super completo com uma tomada USB. Em oitavo lugar, TVS Jupiter.
Definitivamente, esse scooter seria o produto de sucesso indiscutível no Brasil. Sabe aquele produto que só em olhar você já percebe a qualidade? São 5 variantes distribuídas em quase 10 cores, uma linha de sucesso que onde é comercializada recebe premiações e acho que não seria diferente no Brasil. Uma scooter prática com acabamento primoroso que remete o clássico com o contemporâneo e cheia de tecnologia. Por exemplo, uma das variantes possui 60 recursos conectados para atender às demandas do deslocamento urbano de hoje, como conexão com smartphone via Bluetooth, alerta de mídias sociais, navegação com assistência de voz, notícias de clima em tempo real e etc. Mas vale uma crítica. Nesse ponto, apesar de tantos recursos, não vejo isso com muito bons olhos, pois nosso trânsito é bem diferente do da Índia. Digo que é pior nem melhor, só é diferente. A TVS teria que localizar bem essa tecnologia porque o progresso chega para solucionar, mas traz consigo alguns problemas para complicar. Em sétimo lugar, TVS X ou X. Alguns não aceitam ainda veículos elétricos, mas o futuro é inevitável. Claro que, apesar da tecnologia ainda estar sendo aprimorada, a indústria dá aquela forçada, né? A TVS tem vários veículos elétricos, mas tem um que assim que vi não poderia deixar de fora dessa lista. Seu nome é TVS X. E esse nome enfatiza bem a proposta da moto, que é algo único, simples e futurístico. Na estética, a TVS destaca a scooter/crossover X ter um design enxuto, eficiente e limpo, com quadro exposto em alumínio e farol em LED no formato de uma barra vertical bastante harmonioso com toda a frontal. Seu painel é panorâmico com 10,2 polegadas em TFT cheio de soluções para o condutor. As suspensões traseiras são deitadas dando aquela eficiência e aparência de esportividade. Como seu slogan é emoção, seus números também não fazem feio. Veja só, 140 km por ciclo, 105 km por hora de velocidade máxima, 14,95 cavalos e vai de 0 a 40 em 2,6 segundos. E aí, você daria chance para essa elétrica? Em sexta posição, TVS Rider. Não sei você, mas eu achei essa moto linda. Uma 125 de 11,38 cavalos de potência a 7.500 RPM que teria como concorrente apenas a Factor 125i UBS e a DK 125 no Brasil. Com várias premiações da Índia, esse modelo com certeza faria bonito no Brasil. Mas já trago aqui uma notícia boa. Há um registro de patente dela aqui no Brasil que pode não significar nada, mas também pode significar tudo, pois esse é o primeiro passo mínimo para um lançamento nacional. Entre as características marcantes está o seu lindo esquema de luzes com stop LED e com ênfase no desenho do farol, que também é em LED, e o painel digital completo. Uma 125 monochoque com 5 ajustes e a gás, um acabamento impecável com linhas fortes e detalhes marcantes, banco bipartido e largo, 5 velocidades e 3 válvulas que garantem que a resposta do acelerador e a potência estejam ali na mão. Ela é acionada tanto por start como kick, tem 5 velocidades. Só com esses básicos detalhes já não tem como dar errado, né? Quinto lugar, Apache RTR 200. A RTR 200 veio muito forte ao Brasil através da parceria DAFRA e logo conquistou o gosto do público, pois seu preço era bem atrativo, sua performance era bem satisfatória e sua beleza era unanimamente aprovada pelos consumidores. A dificuldade aqui era realmente a distribuição e o pós-venda pela DAFRA, que não conseguiu acompanhar tal demanda. A moto estava aos poucos fazendo o consumidor voltar a confiar massivamente na DAFRA, mas infelizmente a parceria acabou. Só que logo em seguida a marca abriu um site oficial BR com essa moto. A expectativa agora é aguardar com que os rumores de que a TVS comece suas operações oficiais no Brasil em 2025 se confirmem e tragam de volta essa ótima 200, que tem como única concorrente direta a Bajaj Dominar 200. Vou deixar nos cards na descrição vídeos com vários detalhes dessa moto. Em quarto lugar, Apache RP 165, versão limitada. De repente você pode até me perguntar, Michael, por que a Apache 160 está na frente da 200? É simples, se essa moto fosse lançada aqui, seria a 160 mais potente do Brasil. A RTR 160 padrão já é top, também merecia estar nessa lista, mas estamos falando da Apache RP, uma moto criada exatamente para performance. Hoje no Brasil, a 160 mais potente é a Dominar 160, que tem 17 cavalos, e a mais vendida é a Titan, com 15 cavalos. Imagina a RP mais barata que a Titan, que é fácil, mas também batendo o preço da Phaser 150, DR 160 e Dominar 160. Seria um sucesso certo. Ainda não acredita? Então vamos às configurações. Embreagem deslizante, ABS, Full LED, suspensão Showa, design e pintura esportiva e a cereja do bolo,
que é o motor todo preparado que entrega potência máxima de 19,2 cavalos a 10.000 RPM e 1,50 kgfm de torque a 7.250 rotações. Mas sendo bem realista, não acredito que essa moto venha, infelizmente. Seria até um arrasa-quarteirão ter uma moto dessa que, além de prêmio, é de corrida. Mas com o pé no chão, sei que aqui vai vir é a RTR 160 padrão, que é top, é linda, mas a RP seria outra coisa. Em terceiro lugar, Apache RR 310. Falando em corrida, já sei até como a TVS faria o marketing da RR aqui no Brasil, mexendo com o status do consumidor. Imagina você ter uma moto de alto desempenho inspirada nas competições de velocidade. Então conheça a Apache RR 310. O modelo tem como base a Naked BMW G310R, mas com carenagens esportivas inspiradas em um tubarão. Com um motor de 312,2 cilindradas, com potência de 34 cavalos a 9.700 RPM e torque de 2,73 kgfm a 7.700 RPM, controlado por uma caixa de câmbio de 6 velocidades e um excelente acabamento, não deixa dúvidas de que estamos diante de um produto de ponta. A TVS informa que a nova esportiva compacta pode acelerar de 0 a 100 em 7,17 segundos e pode atingir uma velocidade de 160 km por hora. Sem dúvida, um conjunto digno para competições projetadas pela TVS Racing, a divisão esportiva da marca indiana. Em segundo lugar, TVS Ronin. Tá aí, achei a verdadeira Meteor Killer. Os tempos em que a Royal Enfield Meteor nada sozinha no mercado estão com os dias contados, pois essa notável Scrambler, com características clássicas e modernas, além de já ter sua patente registrada, é a minha aposta certeira de que vai ser uma das motos de maior sucesso da TVS no Brasil. Por mais que eu ache o acabamento da Meteor muito bom, não se compara com o design e com os detalhes da TVS Ronin. Se liga no farol todo em LED com esse T, lanternas e setas também em LED, etiquetas de alto relevo, banco com acabamento em costura, painel retrô só que em TFT, cromado e sem dúvida vai alcançar os corações de várias gerações de motociclistas. Com um motor monocilíndrico de 225 cilindradas refrigerado a água e uma transmissão de 5 velocidades, a Ronin 225 gera 20,4 cavalos, podendo chegar a 120 km por hora. Sei que a proposta não é velocidade, mas a Meteor chega a essa mesma performance só que com os 350 cilindradas. Se a TVS lançar a Ronin com um preço justo, ela será absoluta. E em primeiríssimo lugar, Apache RTR 310. We've taken the track weapon, a machine that was crafted to be a Puritan racer. And now, we've stripped it down to the essence of performance, to give you the freedom to play. Para você que conhece o desempenho da BMW G310, não vai ser tanta novidade, mas o conjunto TVS é top demais. Que moto linda e com cara de abusada. Não tive dúvidas ao escolher essa moto como número 1 dessa lista. É o conhecido monocilíndrico 312 de 34 cavalos e potência de 2,7 kgfm de torque. Tudo isso com uma caixa de 6 velocidades e uma embreagem assistida. O conjunto pesa 169 kg e tem tanque de combustível com capacidade de 11 litros. Sua estrutura de treliça de aço é semelhante ao da esportiva carenada RR 310. Só que aqui com um visual mais malvado. Agora, os detalhes de acabamento são lindos demais e o conjunto de luzes todos em LED, acho essa uma das motos mais lindas que já vi. Outros detalhes são suspensão dianteira e traseira totalmente ajustáveis, sistema de monitoramento de pressão de pneu, corrente revestida em latão e muitas outras coisas. Só que a vida da RTR 310 não seria fácil aqui no Brasil, porque ela encontraria alguns pesos pesados para poder disputar mercado, que seria a própria BMW G310R, a KTM 390 Duke, a Honda CB300R, a Zontes R350 e a MT-03. Mesmo assim, o que definiria se a RTR 310 seria um sucesso ou não é o seu preço. Pessoal, a briga que já existe lá na Índia da TVS com a Bajaj e a Hero está vindo para o Brasil. Só que aqui elas vão encontrar outras duas gigantes estabelecidas, que são a Honda e a Yamaha. Será que ela vai aguentar? Então já está acontecendo. Agora é só esperar. Mas e você, o que achou desse top 10? Acha que a TVS tem realmente todo esse potencial no Brasil? Qual foi a moto dessa lista que mais você gostou? Muito obrigado por você ficar até aqui. Dá seu like, compartilha, comenta aí para me ajudar. Então, valeu!